Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui num santuário cenográfico, nos estudos da Novo Tempo, aprendendo sobre o santuário. E hoje chegamos ao 13º programa desta temporada do santuário. Queria aproveitar e agradecer aqui a todos os 10 participantes que deixaram suas casas para estar conosco aqui na Novo Tempo, gravando essa temporada. Muito obrigado você que deixou a família, que veio para estar conosco. Eu espero que você tenha gostado. Para nós foi uma experiência muito positiva. E você que tem nos acompanhado também em casa ao longo de todas as temporadas, lembrando que na próxima semana estreamos mais uma temporada do Bíblia Fácil Santuário, com outros 10 amigos que estão chegando para mais uma vez aprendermos mais a palavra de Deus, tá bem? E se você está chegando agora, olha, o último programa, eu não assisti os outros, não tem problema. Você pode rever todos os programas dessa temporada no nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ou então, lá no NT Play, você vai conhecer mais também do programa lá. No site também, novotempo.com/Bíblia Fácil, você pode se inscrever para participar aqui das gravações do programa. A cada trimestre são 10 convidados que vêm aqui para Novo Tempo gravar conosco. Se você quiser também ter acesso a um presente que nós preparamos para você, esse DVD, Santuário, o Caminho de Deus, esse DVD nós gravamos lá em Israel. E os temas que abordamos aqui no Bíblia Fácil já estão aqui nesse DVD, que pode ser seu. Basta você solicitar pelo site também, você pode pedir, você pode ligar para nós no telefone 12 21 27 3121, ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 9 8100 1425. Estas formas de contato vão ficar aparecendo aqui na tela ao longo do programa. E você faz contato com a gente e pede o seu DVD, tá bem? Chegou a hora de estudarmos, então, o último tema dessa temporada. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia, assim como eu vou pegar a minha aqui agora, e nós vamos, então, para o 13º tema. Hoje, Santuário de Deus. Esse é o tema, o último tema dessa temporada, Santuário de Deus. E como nós temos sempre o hábito aqui de não começarmos o programa sem antes fazer uma oração, eu queria convidar você para nós orarmos e buscarmos a bênção de Deus para o estudo. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez. Temos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la e queremos compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar a respeito do santuário de Deus. Cuida de todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Todos com a Bíblia nas mãos? Vamos então fazer uma breve recapitulação do que nós vimos até aqui. Nós começamos a nossa série falando da existência de um santuário no céu. E antes mesmo que Deus mandasse Moisés construir o santuário na terra, a Bíblia já revela a existência de um santuário no céu. Êxodo 15, 17, nós lemos: Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. As mãos de Deus estabeleceram um santuário. Que santuário é este? O celestial. Ele construiu esse santuário, ele aparelhou esse santuário para a habitação dele. Deus mora em um santuário. Vimos aqui que o pecado surgiu nesse santuário no céu, no coração de Lúcifer. E quando o pecado também chegou na terra, Deus então desejou morar com o seu povo. E em Êxodo 25, 8, vem a ordem divina a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, fiel à ordem de Deus, o povo de Israel trouxe ali todos os metais, os tecidos, tudo necessário para que o santuário fosse construído. Em menos de um ano, o santuário foi construído. E quando ele foi inaugurado, nós temos uma manifestação de Deus, porque a glória do Senhor veio e pousou sobre o santuário. E aquilo que nós chamamos de Shekinah, o brilho da presença de Deus, foi para cima da Arca da Aliança. E entre os dois querubins
a glória do Senhor pousou. Deus veio morar com o seu povo. E era ali, no santuário, que se centralizavam todos os rituais, todas as cerimônias, porque este era o evangelho que o povo de Israel conheceu. Esse santuário tornou-se o centro da nação de Israel. E ali, na península do Sinai, aonde ele foi construído, as tribos foram organizadas ao redor dele. Números capítulo 2 traz ali a exata posição das tribos. 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. E quando a nuvem que cobria o santuário se levantava e se movia, o povo desmontava o acampamento e começava a sua caminhada. Lembra, eles estavam saindo do Egito, indo para a terra prometida, que era Canaã. Quando a nuvem parava, o povo parava e acampava. Isso durou 40 anos, essa jornada. Aqui você tem um mapa, onde você tem o Egito, de onde sai o povo de Deus, cruza o Mar Vermelho, vem para a península do Sinai, aqui o santuário foi construído, depois eles sobem para o norte de Israel, até que eles vão chegar a uma cidade chamada Siló, ou Shiló. E é ali que o santuário foi montado pela última vez. Eu estive visitando esse sítio arqueológico há algum tempo atrás. Essa aqui é uma foto que eu tirei. Aqui nós estamos na terra de Canaã. Aqui é a terra prometida. Eles cruzaram o Rio Jordão, liderados por Josué, chegaram em Siló e aqui o santuário foi armado pela última vez. Um dia, o rei Davi estava passeando pelos seus palácios e ele pensando disse assim: eu que sou um pecador, moro num palácio real e Deus mora numa tenda lá em Siló. Eu vou fazer uma casa para Deus. Deus depois trouxe a mensagem para ele, porque ele era um homem guerreiro, que derramava muito sangue. Você não vai construir minha casa, mas seu filho eu vou deixar construir. E Davi reuniu em vida todo o recurso necessário para que o seu filho construísse uma casa para Deus. E Salomão construiu o que nós chamamos o Templo de Salomão. As medidas eram um pouco maiores do que do tabernáculo mosaico, e em 1 Reis capítulo 6, você tem um momento em que o Templo de Salomão foi inaugurado. Uma linda oração feita por Salomão. E a Arca da Aliança que estava lá em Siló, os móveis que lá estavam, os utensílios, foram trazidos para o Templo de Salomão. E na hora da oração de consagração, a glória de Deus que estava lá em Siló, ela veio para Jerusalém e ela repousou sobre o templo. Assim Deus estava dando a aprovação desta obra. E agora Deus moraria ali. E Salomão construiu esse templo nas proximidades aonde Abraão quase sacrificara seu filho Isaque. Então o templo foi construído na mesma região onde um dia quase Abraão sacrificou seu filho. E agora o templo de Salomão tornou-se o centro da religião de Israel. Jerusalém passa a ser a capital do povo de Deus. E por séculos, aqui foi o centro de adoração. Quando chegamos ao ano 605 a.C., Babilônia chega ao poder mundial. E a Babilônia vai invadir Jerusalém por 3 vezes. No ano 605, 597 e 586. Na terceira invasão, os babilônicos destroem o templo de Salomão e levam para a Babilônia vários utensílios sagrados do templo. Só que entre esses utensílios não estava a Arca da Aliança. Então, certamente alguém a escondeu antes da chegada dos exércitos babilônicos. E esses vasos foram parar lá, na casa do Deus dos babilônicos. E você está lembrado de Daniel capítulo 5? Quando o neto de Nabucodonosor manda vir os utensílios do templo para neles beber vinho? Naquela mesma noite é que cai Babilônia. Mas ali estavam os utensílios sagrados usados no templo. Por causa da queda de Babilônia através de Ciro, o homem da profecia, Ciro tornou-se o grande libertador do povo de Deus.
E depois de 70 anos escravos em Babilônia, Ciro autorizou que eles voltassem para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém, não todos, uma minoria, e eles vão agora reconstruir o Templo de Salomão. Não tem mais a Arca da Aliança, que se perdeu. Eles vão colocar no Santíssimo uma grande pedra no lugar da Arca da Aliança. E ali, na reinauguração desse santuário, desse templo, que ficou conhecido como o Templo de Zorobabel, porque Zorobabel era o governador da Judéia nessa ocasião, era uma cerimônia agridoce. Na inauguração desse novo templo, um público chorava e outro cantava. Quem é que chorava? Os judeus que haviam conhecido a glória do templo de Salomão. Agora esse templo, sem a arca, e nada se comparava. Eles choravam. Mas quem é que estava feliz? Os judeus que haviam nascido em Babilônia. Nunca tinham pisado em Jerusalém. Nunca tinham visto o templo. Agora puderam voltar os sacrifícios. Mas quando o templo foi reinaugurado, por volta do ano 516, estava presente na reinauguração 2 profetas de Deus. E um deles, Ageu, se levantou e disse assim o que está escrito lá em Ageu 2:9, 2:8 e 9. Vocês estão tristes porque esse templo não é mais glorioso como o de Salomão? Pois a glória desse templo será maior do que a primeira, porque nele pisará o desejado de todas as nações. Esta é a profecia de Ageu. E quando chegamos em Mateus 24, você tem um momento em que Jesus está no templo. A profecia de Ageu se cumpriu. O desejado de todas as nações veio visitar o templo. E Mateus 24:1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Porque esse templo que Jesus conheceu havia sido ampliado e reformado por Herodes, o Grande, que era o governador. E por que Herodes fez isso? Para ter o favor dos judeus, para ficar bem com ele. O Herodes era romano, líder dos romanos, mas ele queria ficar bem com os judeus. Ele ampliou o templo, reformou o templo. Isso agradou a nação judaica. E então eles estavam mostrando para Jesus as belezas do templo. E então Jesus responde no verso 2, não vedes tudo isso? Vocês estão vendo esse templo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, a glória da nação de Israel vai ser completamente destruída. Passaram-se cerca de 40 anos e cumpriu-se a profecia de Cristo. Tito, o general romano, invade Jerusalém, mata milhares de judeus e também destrói o templo, completamente. Alguns que conseguiram escapar foram se abrigar na fortaleza de Massada, às margens ali do Mar Morto, um local muito bonito de se visitar. Para lá foram também muitos judeus escapando dessas perseguições. Mas finalmente eles foram alcançados e mortos. Mas no ano 70 houve essa grande mortandade dos judeus. Aí aconteceu a diáspora judaica e o templo foi completamente destruído. Flávio Joséfo, um historiador do 1º século, escreveu que as escadarias do templo, o sangue dos judeus descia pelas escadarias como se fosse água de uma chuva. Porque muitos se abrigaram dentro do templo e eles entraram lá e tiraram a vida de muitos judeus. Aí a pergunta que fica é, do ano 70 para cá, nós não temos mais um templo onde Deus habitava. E onde Deus mora hoje? Pegando toda essa história, esse pano de fundo do Antigo Testamento, a história do santuário, a história do templo, o maior teólogo do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, ele vai e escreve assim para os irmãos da igreja de Corinto: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Sagrado. Então, onde Deus habita hoje? No coração
no templo nosso, que é o corpo. O nosso corpo, diz Paulo, é templo do Espírito Santo. E sabe o que Paulo está dizendo? Se você destruir o corpo que Deus deu a você, Deus vai te destruir. Aí Paulo continua no capítulo 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 3 verdades nesse texto. Primeiro, o corpo que você tem não te pertence. Você é um administrador desse corpo. Ele pertence a quem? A Deus. Por quê? Porque você foi comprado por sangue. Você pode ter vida eterna por causa do sangue de Cristo. E a última verdade desse texto, nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Agora, como que você glorifica a Deus através do corpo? Cuidando dele. Boa saúde. Aí Paulo continua e diz assim no capítulo 10, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Então, o cristão que ama Jesus, que aceita esse livro como regra para a vida, ele entende que o nosso corpo não é nosso. Nós somos mordomos do corpo. Ele é o templo do Espírito Santo. E que se eu destruir esse corpo, fizer qualquer coisa para prejudicá-lo e destruí-lo, Deus um dia vai destruir. Então eu tenho que cuidar bem dele, ter boa saúde, para que assim Deus seja glorificado. Pastor, sim, meu amigo. Eu posso também entender, já que o nosso corpo é o templo, e se alguém destruir esse templo de um filho de Deus, ele também não será destruído? O que diz o 6º mandamento? Não matarás. Então o mandamento proíbe você de tirar a vida. Só que Paulo ele está indo além. Se tirar a vida de outrem é pecado, também é pecado não cuidar do seu corpo. Se Deus está dizendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo e que eu tenho que comer e beber para a glória dele, é lógico supor que eu vou ter na Bíblia orientações de como cuidar do meu corpo. Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo e eu encontro na Bíblia orientações de como cuidar dele. Você quer ver uma coisa? Quando Deus cria Adão e Eva, o que Deus deu para que eles se alimentassem? Para que eles comessem? Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda, estamos aqui no Jardim do Éden, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isto vos será para mantimento. Então, qual era a alimentação original do homem? Aqui está, ó. Ervas que dão semente, árvores em que há fruto e dê semente. Isto vos será para mantimento. O homem foi criado para se alimentar apenas daquilo que Deus havia colocado no Jardim do Éden. Não fazia parte da dieta original o alimento cárneo. Avancemos. Na Bíblia, você vai encontrar vários tipos de leis. Você tem leis civis, que eram para proteger e reger a nação de Israel. Tem leis cerimoniais, que envolvia a morte de animais e todo o ritual do santuário. E você também tem leis de saúde, que foram escritas para a felicidade e bem-estar do ser humano, além, é claro, da lei moral conhecida como os 10 mandamentos. Então você tem na Bíblia leis sobre saúde. E o principal capítulo que contém essas leis é Levítico capítulo 11. E ali em Levítico capítulo 11, Deus faz uma distinção entre os animais que você pode comer e não pode. Então veja, o homem não foi criado para comer carne. Mas já que o homem passou a comer carne, Deus orientou então os animais que podem ser comidos e os que não podem. Em Levítico capítulo 11 ele diz, dos animais, dos peixes que há nas águas, o que pode ser comido e o que não pode. Agora um detalhe, Levítico 11 foi escrito por Moisés. Nós estamos já na história pós-Egito. Mas se você vai para o dilúvio, que você acabou de mencionar,
O que Deus orientou a Noé, lá no Gênesis, a fazer? Noé, você põe na arca 7 casais de animais limpos e um casal de animal imundo. O que isso ensina para mim e para você? Que os povos antediluvianos sabiam quais animais eram limpos e quais animais eram imundos. Moisés estava ainda num futuro distante, mas Deus já havia orientado o seu povo com relação a que alimento poderia ser comido. E na lista de Levítico capítulo 11, o grande vilão que ali aparece, que é adorado por muitos hoje, é a carne suína. Levítico 11, verso 7, condena a comer carne suína. Então, a Bíblia tem uma restrição alimentar. E quem quer comer carne tem que consultar a Bíblia para saber que alimento pode comer e que não pode. Alguém disse para mim assim, mas pastor, hoje o porco não é mais imundo porque ele é criado num local limpo, é lavado, banhado. Não tem a ver com o ambiente onde o animal é criado. Tem a ver com a essência, a composição do animal. Não serve para alimento. E por que não serve? Porque o Deus que criou você e criou os animais sabe que esta carne, esse alimento, não fará bem para você. Agora, se você acha mais sábio do que Deus e quer continuar comendo, isso é uma escolha tua. Porque finalmente você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Outro dia alguém disse assim para mim, pastor, mas olha, o alface não tem o gosto que tem uma boa carne de porco. Tá bom. Você quer continuar comendo porque é saborosa? Você pode. Por quê? Porque você tem livre-arbítrio. Agora, quem criou você, que conhece como você funciona, disse para você não comer. Agora, se você quer insistir em comer, você tem então que arcar com as consequências. E qual é a consequência imediata? Você pode ser dominado pelas doenças. Hoje estamos vivendo um tempo onde o que está acontecendo mais são isso, doenças. E muitas dessas doenças têm sua origem nas carnes de animais. Outro detalhe, você tem logo o resultado imediato, a doença, o sofrimento. Agora, há um segundo resultado. Quem não cuida desse corpo, como diz Paulo, e destrói, se alimentando ou fazendo coisas que prejudicam o corpo, Deus também vai destruí-lo. Aí você perde a vida eterna. Então nós entendemos pela Bíblia que tão sagrada quanto a lei de Deus são as leis de saúde. As leis que nos orientam o que comer, o que não comer, o que fazer, o que não fazer. Viviane? Hoje em dia, pastor, existem outros alimentos que também prejudicam o nosso organismo, né? E não estão escritos na Bíblia, né? Como o açúcar, o excesso de processados, né? Que trazem doenças. Grande prejuízo à saúde. Isso. Será que se Deus mandasse hoje o mandamento, ele incluiria esses alimentos para orientar a gente? Deus não entrou em todos os detalhes, até porque não havia industrialização nos tempos da Bíblia, mas ele deixou claro o princípio. Se eu como e bebo, tenho que fazer para a glória de Deus. E se aquilo que eu como, bebo ou faço prejudica o corpo, isso é pecado. Por quê? Porque Deus vai destruir quem destrói o templo. Então, eu tenho que hoje conhecer dos alimentos que não são mencionados na Bíblia, para saber aquilo que faz bem e aquilo que não faz. Aquilo que alimenta ou não alimenta. Que nutre ou não nutre. Certo? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês aqui. A Bíblia não fala contra o cigarro, fala? Não, porque não havia cigarro nos tempos da Bíblia. A Bíblia não fala contra a droga, cita maconha, cocaína, heroína, não. Mas a Bíblia deu para mim o princípio geral. Qual é o princípio? Qualquer coisa que você use que prejudica o corpo, isso é pecado, porque você está destruindo o corpo. Com isso, a gente elimina todas as substâncias tóxicas, porque elas fazem mal ao ser humano. Quem faz uso dessa substância está prejudicando o corpo. Um outro detalhe ainda que a Bíblia nos apresenta, o uso do álcool, de bebidas alcoólicas. Ah, pastor, mas espera aí, Jesus não transformou água em vinho? Jesus mesmo não tomou vinho? Sim, tomou. Mas o vinho que Jesus tomou não foi vinho fermentado. Ele tomou o puro suco da uva.
E como nós podemos confirmar isso? É porque tanto na língua hebraica quanto na língua grega, você tem 3 palavras para vinho. E uma palavra significa o vinho fermentado, a outra palavra o puro suco da uva e a outra palavra é genérica, pode ser as duas coisas. Mas quando você vai para João capítulo 2 e capítulo 13, onde Jesus transforma a água em vinho e toma o vinho na ceia, a palavra que ali aparece é a palavra puro suco de uva, a palavra grega oinos, que significa isso. Então não use a Bíblia como desculpa para beber. A Bíblia condena a bebida alcoólica. Eu sei que tem até líder religioso que bebe e quer usar a Bíblia como defesa. Não, a Bíblia condena. Leia lá Provérbios 20, verso 1. Lá diz que o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora. Aqueles que por ele é vencido não é sábio. E a bebida tem vencido a milhares. Eu conheço famílias que se destroçaram por causa da bebida. Pais de família que perderam tudo por causa da bebida. É uma desgraça para a humanidade. As drogas, as bebidas, é uma desgraça para a humanidade. Então, a Bíblia combate isso e nós temos que ensinar isso para o povo. Doutor José? Oi, pastor. Só que eu tive uma dúvida, foi a partir de Noé, né, que começou a se introduzir o alimento à carne na dieta humana. Eu penso que antes, talvez, até dele, né? Porque Noé já tinha conhecimento de animais limpos e imundos. Então, o povo já havia sido orientado sobre isso. Certamente porque eles já comiam carne naquela ocasião. Então, o senhor acredita que antes de Noé... Em algum momento, o ser humano começou a se alimentar da carne. Não está revelado para nós quando foi isso. E a partir daí, o senhor acha também que a vida diminuiu? Claro. Se você olhar para as pessoas, para as gerações do livro de Gênesis, para genealogias, você vai perceber que começou assim, né? 969, 930, 800. Aí quando passa Noé, vai 800, 700, 600, 500, 400, até se estabelecer lá. Aí chega Moisés e vai dizer assim no Salmo 90, os nossos anos sobem a 70 ou em havendo vigor a 80. Olha Moisés dizendo no Salmo 90, os nossos anos sobem a 80 em havendo vigor a 90. No melhor deles é canseiro e enfado. O alimento carne é diretamente responsável pelo encurtamento da vida das pessoas. Bom, nós temos mais coisa para aprender no programa de hoje, mas vamos para um rápido intervalo e a gente volta falando sobre o templo do Espírito Santo. Acompanhe no próximo bloco. O culto que eu presto a Deus tem que ser racional. Se tem que ser racional, as coisas têm que obedecer uma lógica. A palavra tem que ser aberta e estudada. Tem que haver conhecimento, tem que haver troca de informação. Agora, se eu vou para um culto onde não existe aprendizado, onde não existe estudo da palavra, onde o que acontece é apenas gritaria que ninguém entende nada, isso não é culto racional. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje falando a respeito do santuário de Deus. Vimos no primeiro bloco que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e Deus quer habitar em nós. E para que nós tenhamos saúde, para assim glorificar a Deus, a Bíblia traz para nós várias orientações de como devemos nos portar, o que comer, o que não comer, o que beber, o que não beber, para gozarmos de boa saúde. E você sabe que o ideal de Deus é uma mente sana e um corpo sano. Uma mente sã, saudável, num corpo saudável. Por quê? Porque Deus se comunica conosco através da mente. Vamos ver mais detalhes agora. Mas você quer saber mais de todos os temas do santuário? Eu tenho aqui um presente para você. É o DVD Santuário, O Caminho de Deus. Esse DVD foi gravado lá em Israel. São 13 temas a respeito do santuário e é um presente nosso para você. Você quer esse DVD? Você pode mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, 129-8100-1425. Basta dizer assim, eu quero o DVD Santuário. E nós vamos então mandar para você. Você pode também pedir através do nosso site. O nosso site é novotempo.com/Bíblia Fácil.
Ali tem um formulário, você preenche esse formulário e nós vamos mandar para a sua casa o DVD. Aproveita que você está no site e você pode se inscrever para participar aqui das temporadas do Bíblia Fácil. Nós trazemos sempre 10 amigos a cada trimestre e gravamos o programa que você assiste aí na sua casa. Quer participar? Se inscreva e venha participar com a gente. Se você quiser pedir o DVD por telefone, então tem que ser em horário comercial. O nosso número 12 21 27 3121, ok? Aproveita para curtir nossas páginas, nossas redes sociais, facebook.com/bibliafácilnt e youtube.com/bibliafácil, tá bem? Curte as nossas páginas, assiste os vídeos e você vai ter conteúdo exclusivo também. Falamos no primeiro bloco a respeito do templo do Espírito Santo, falamos de alimentos, de animais que podem ou não ser comidos, falamos da questão da bebida e agora Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo escreveu assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste atenção, dá uma paradinha aí. Olha aqui para o pátio do santuário. E aqui no pátio estava o altar de holocausto. E sobre esse altar o animal era queimado. O apóstolo Paulo, com isso em mente, com o santuário em mente, com o altar de holocausto em mente, ele vai escrever assim em Romanos capítulo 12. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se sacrificava o animal no santuário? Agora você dá o seu corpo como sacrifício. Mas o que é esse sacrifício? O vosso culto racional. Leia o texto. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, como que eu glorifico a Deus? Através de um corpo são, com boa saúde, que vai me dar uma mente sã para adorar a Deus de forma racional. O culto que eu presto a Deus tem que ser racional. Se tem que ser racional, as coisas têm que obedecer uma lógica. A palavra tem que ser aberta e estudada. Tem que haver conhecimento, tem que haver troca de informação. Agora, se eu vou para um culto onde não existe aprendizado, onde não existe estudo da palavra, onde o que acontece é apenas gritaria que ninguém entende nada, isso não é culto racional. E outra, num culto racional tem que haver silêncio, reverência, para que uma pessoa fale e os outros entendam, para que cada um fale de uma vez. E nós nos unimos no louvor. Aí sim cantamos todos juntos a mesma letra, no mesmo ritmo, no mesmo tom. Isso é culto racional. Agora, se eu fui na igreja e não aprendi nada, a razão não foi usada. Você não se apresentou a Deus como um sacrifício. Você percebe como é profunda a teologia de Paulo? Ele está evocando a imagem do santuário, onde o animal era sacrificado, oferecido, para dizer agora você se oferece. Porque você é templo do Espírito Santo, você se oferece. Mas como você se oferece? Culto racional. O que a gente está fazendo aqui? Cada programa é um tema. Você está com a sua Bíblia, eu estou lendo os textos, nós estamos conversando. Isso aqui é racional. Não se esqueça de que o Evangelho é pedagógico. Jesus falou assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho mandado. Salvação envolve cognição, envolve aprendizado. Agora, se eu estou numa igreja, se eu não aprendo, se eu não sei da Bíblia, se os temas não são estudados, se de forma racional minha mente não é estimulada,
o lugar não está sendo um local onde está propiciando adoração. Paulo diz mais: não vos conformeis com este século. O que quer dizer isso? Com o mundo, com as coisas do jeito que caminham. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente, para que compreendeis ou experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre vai na contramarcha, às vezes, da vontade da sociedade. Então, o mundo caminha por uma direção e o cristianismo tem que caminhar por outra. O que o mundo ensina para você aí? Que o curtir a vida é ir para a balada, é beber, é usar drogas, é dormir a hora que quer, é fazer sexo livre, é não ter responsabilidade. É isso que o mundo ensina. Talvez isso explique a geração que nós temos hoje, né? Do jeito que as coisas estão. O que a palavra de Deus ensina? Que nós temos que ter boa saúde, cuidar do corpo. Por isso não beber, não fumar, não usar drogas. E fazer mais o quê? Bom, Deus nos deu mais orientações. Deus nos deu na natureza 8 remédios que nós devemos praticar para ter boa saúde. Eu falei outro dia aqui a respeito de Ellen G. White, uma mulher que os adventistas acreditam ser uma profetisa. E essa mulher que foi na escola há apenas 2 anos da sua vida, escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas. Falou sobre variados temas. Ela não podia conhecer o que ela conhecia, senão por revelação divina. E olha o que essa mulher escreveu no ano de 1885. Aqui temos um cardiologista. Como que uma mulher, em 1885, escreve o que escreveu nesse texto? Olha o que ela disse lá. Os remédios de Deus são simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Aí ela começa: ar puro e água, asseio, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus. São remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso, porque o seu hábil emprego requer trabalho que o povo não aprecia. Ela continua: ar puro, exercício, água pura, morada limpa, aprazível, acham-se ao alcance de todos, com apenas pouca despesa. Se você pegar esse texto e sistematizar, você vai encontrar aqui os 8 remédios da natureza: água, ar puro, luz solar, repouso, alimentação equilibrada, exercício físico, temperança e confiança em Deus. Esses são os remédios naturais que Deus deixou para que eu e você cuidássemos do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Vamos passar brevemente todos eles? Água. Em 1885, essa mulher já compreendia a necessidade de usar água para termos boa saúde. Hoje vem aí a ciência e nos recomenda 2 ou mais litros de água por dia para você ter boa saúde. E sabe o que é engraçado? É que a gente encontra de vez em quando por alguém dizer assim: ah, mas eu não gosto de água, por isso eu bebo pouca água. Você não gosta de água? Gosta de refrigerante? Está se matando de vez? Nós temos que beber água, e muita água, sabe por quê? Porque disso depende a sua saúde. A vida depende de água. A purificação do organismo, a limpeza das toxinas. Água essencial. Lá em 1885, essa mulher está falando, Ellen G. White, beber muita água. Ela diz mais: ar puro. A importância para a boa saúde de ter um bom ar, um oxigênio, uma respiração equilibrada. Ela vai e menciona também luz solar. Olha o que essa mulher está dizendo em 1885. Sabe o que acontecia com as pessoas doentes naquela época vitoriana nos Estados Unidos? Eram isoladas dentro de quartos escuros para que elas pudessem ser curadas. Aí vem ela e já disse: não, os doentes precisam tomar sol. Naquela era vitoriana,
As pessoas tinham, as mulheres, aqueles vestidos com saias longas que saíam varrendo as ruas, onde haviam cavalos que faziam ali suas necessidades fisiológicas, e esses vestidos que varriam ali o estrume dos animais, entravam dentro das casas, contaminando tudo. E Ellen G. White disse, as nossas casas devem ter portas e janelas abertas, para que o sol incida, para que mate os germes que existem na casa. Ela estava falando de uma coisa que a ciência nem imaginava que podia acontecer. Por quê? Porque Deus revelava isso para ela, profetiza. Repouso. Todos nós precisamos aí de 7, 8, 9 horas de sono por noite. Dormir cedo e acordar cedo. Ellen G. White diz, nós temos que repousar. As horas da noite foram dadas para nós para repouso. Aí sabe o que faz o diabo? Vem, ele implanta uma vida de tal maneira que as pessoas nem dormem. Ou então as pessoas dormem só de madrugada. Ficam acordadas assistindo filmes, vendo séries, fazendo qualquer outra coisa, até 1, 2, 3 da manhã. E aí, na hora que o organismo produz a substância que rejuvenesce as células, em que traz para nós vida, por volta da meia-noite, 1 da manhã, a pessoa está acordada. Ela não é beneficiada. E ela cada dia vai morrendo. Já quem dorme antes das 10, quando dá esse horário, ela está em sono profundo. Aí as células se renovam. A pessoa descansa, revigora as forças. É repouso. Ellen G. White vem e diz, a alimentação equilibrada. Por que equilibrada? Porque mesmo as coisas boas têm que ser ingeridas com equilíbrio. Aí está o pecado da glutonaria. Glutonaria não é comer coisa ruim, é comer até coisa boa, mas em excesso. Então nós temos que ser pessoas temperantes. E o que é temperança? É você comer com moderação aquilo que é benéfico e se abster completamente do que é prejudicial. É fácil ser equilibrado na nossa alimentação? Não é. Por que não é? Porque o mercado, a mídia, trabalha 24 horas para que você coma lixo. Pegue um carrinho de supermercado, dê uma volta num grande mercado, passeie pelas gôndolas e avalie o que eles colocam ali chamado de alimento. Eu digo para você que, quem sabe, 90% do que está hoje no supermercado, nas prateleiras como alimento, não serve para alimento. Não serve. Porque é a comida lixo, que só traz prejuízo à saúde das pessoas. Então, a alimentação é equilibrada. E o que dizer de exercício físico? Em 1885, essa mulher estava falando de exercício físico. E sabe o que ela disse? A melhor coisa para a nossa saúde, ela disse assim, é a marcha acelerada. O que é isso? É você andar rápido. Aí, 40 anos depois que ela escreveu isso, apareceu lá nos Estados Unidos, eu acho que foi lá, o Dr. Cooper. E o Dr. Cooper começou a ensinar as pessoas que se eles corressem, isso ajudaria numa boa saúde. Aí hoje a gente pratica o Cooper. Por quê? Por causa do Dr. Cooper. Mas o Dr. Cooper inventou isso 40 anos depois que Ellen G. White disse isso. Ellen G. White vem e diz, temperança. O que é temperança? É você ser temperante, equilibrado em todas as coisas. Não dorme em excesso, não trabalha em excesso, tudo equilibrado. Tem que dizer, pastor, eu descanso bem, durmo 12 horas por dia, 14 horas por dia, mas peraí. Pastor, eu gosto de trabalhar, porque o trabalho foi Deus quem deixou, eu trabalho 20 horas por dia, mas peraí. Isso não é temperança. Então, temperança é equilíbrio entre trabalho, repouso, exercício físico, lazer, assistência à família, equilíbrio. E um último remédio, confiança em Deus. Ellen G. White é clara em seus escritos. Ela diz que nós somos não apenas um ser físico, nós somos um ser espiritual. E quando você está bem com Deus, isso gera saúde. Qual é a doença do século, doutor? Ansiedade. Aí junta outra aí que a mata milhares, depressão.
que leva ao suicídio. Agora, por que as pessoas estão ansiosas? Por que estão depressivas? Porque muitas vezes não têm o conhecimento de Deus, não sabe como Deus as ama, não tem conhecimento do Deus paternal que perdoa, que se relaciona, que está presente. Olha o que faz o cristianismo pelas pessoas. Olha o que faz o evangelho pelas pessoas. Ensina que nós temos um Deus que nos ama, ensina que existem milhares de anjos ao nosso redor para nos proteger e nos guardar. Ensina que quando você falha, quando você peca, esse Deus perdoa. Ensina que se você está passando por um problema grave, Deus te ajuda a resolver. Olha o que a religião faz. Olha o que a Bíblia faz. E tem milhares de pessoas aí sucumbindo na dor e no sofrimento porque não tem esse tipo de relação espiritual. Alguns aí enchem a boca, né? Eu sou ateu. Ateu. Na hora da morte você vai buscar por quem? Você acha que você pode viver sozinho nesse mundo, sem Deus? Engano seu. Ah, eu sou ateu. Não acredito em Deus. Acho que é vantagem. Ah, não acredito na Bíblia. Isso aí é produto da imaginação das pessoas. Mas acredita em quê? Na ciência, no que eles escrevem. Acredita que o homem veio de um processo evolutivo que durou milhões de anos. Tem que ter muita fé para acreditar nisso. Você foi criado por Deus e um dia você pode voltar para as mãos dele. Esse é o projeto original de Deus. E você tem que cuidar bem do seu corpo, porque saúde, ou buscar saúde, é religião. Ter boa saúde é religião. Agora, eu e você fomos dotados de uma coisa chamada livre-arbítrio, poder da escolha. Ah, pastor, eu sei que eu não posso comer certas carnes, mas eu gosto tanto da carne suína, eu vou continuar. Você pode. Ah, pastor, eu sei que a Bíblia condena a bebida, mas eu gosto tanto de um vinhozinho, um dedinho por dia, não vai fazer mal para ninguém. Você pode. Ah, pastor, eu odeio água, não vou beber. Você pode não beber. Ó, exercício eu não quero saber de praia, eu não gosto de academia, não gosto de futebol, não gosto de nada. Não vou fazer nada. Você pode. Porque você tem o poder da escolha. Agora, você quer ter saúde? Quer viver, ter vida longeva? Quer adorar a Deus com o seu corpo? Quer cuidar do templo do Espírito Santo para que Ele habite em você? Aí você tem que ouvir esse livro. O que Ele está ensinando para nós aqui. E isso aqui não é para nossa tristeza. É para a nossa felicidade. Porque nada melhor do que você ter boa saúde. Para cuidar da sua família, para cuidar dos seus filhos, para viver bem com os amigos, para viver tudo o que Deus planejou para você e para mim. Por isso, se hoje você tem sentido o desejo de algumas mudanças na sua vida, para você ter boa saúde, quero convidar você a usar o seu poder de escolha e dizer sim para as orientações da palavra de Deus. A tomar a decisão de cuidar bem desse corpo, que é o templo do Espírito Santo, para que você possa apresentar a Deus uma adoração racional que agrade a Ele. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto você ouvir essa canção, queria que você pensasse: tenho eu cuidado do corpo, que é o templo do Espírito? Que eu posso melhorar com a graça de Cristo para oferecer a Deus um culto racional? Pensa nisso enquanto a gente ouve essa música. Quero te levar a todo lugar comigo. Quero que entre meus amigos sejas conhecido. Eu de ti não me envergonho, pois és o meu Deus.
Quero levar tua voz por todo o caminho e do teu amor falar com desconhecidos. No lugar onde trabalho, na escola e onde viajo, te quero levar. Fora do templo e da religião, por todo o tempo, em toda a região, entre as pessoas que vagam hoje, sem rumo certo ou sem direção, entre as praças de minha cidade e onde há tanta necessidade, por toda parte te levarei, pois não há paredes que te possam esconder. E quero que em toda parte sejas comigo, na rua e nas conversas com meus amigos. Quero que tu seja o centro das atenções e quero que seja o ponto de referência e caminhar consciente de tua presença. Ao fazer um comentário, ao escrever no meu diário, tu deves estar fora do templo e da religião, por todo o tempo, em toda a região, entre as pessoas que vagam hoje, sem rumo certo ou sem direção, entre as praças de minha cidade e onde há tanta necessidade. Por toda parte te levarei, pois não há paredes que te possam esconder. Fora do templo e da religião, por todo o tempo, em toda a região, entre as pessoas que vagam hoje, sem rumo certo ou sem direção, entre as praças de minha cidade e onde há tanta necessidade, por toda parte te levarei, pois não há paredes que te possam esconder. Meu amigo, sempre tu serás, comigo sempre tu estarás, comigo eu te levarei a qualquer lugar. Amém. Muito obrigado, Kevin, por essa linda canção. Aonde formos, levaremos a presença do Espírito conosco. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo. E quando você se dispõe a cuidar bem desse corpo, o Espírito habita em nós. E esta voz que nos orienta, dizendo: este é o caminho, andai por ele, vai nos conduzir passo a passo em direção à eternidade. Esse é o desejo nosso para todos que aqui estão. E para você que nos acompanha em casa, desejo que todos nós tenhamos saúde, como desejou João para Gaio. Amigo, faço votos da tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Foi isso que João escreveu para Gaio. Desejo nosso é que todos sejam prósperos, não apenas na vida espiritual, mas na vida física. E isso envolve o cuidado com o corpo. Por isso, vamos orar hoje para que Deus nos ajude. Todos nós temos desafios pessoais, grandes ou pequenos, todos nós temos. E lembre-se, é uma caminhada. Santificação é uma obra que dura uma vida toda. Cada dia um passo. É isso que a gente precisa. Vamos orar? Pai de amor, obrigado pelas sábias orientações da Tua Palavra. Que nós possamos ser humildes e atender às Tuas orientações. Queremos ter boa saúde,
Queremos ser templos do Teu Espírito e queremos adorar-te na beleza da Tua santidade. Fica com todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco ao longo desta temporada. E semana que vem a gente se encontra com outros 10 amigos que você vai conhecer para mais uma temporada a respeito do santuário. Grande abraço, Deus o abençoe.